Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano e agora eu vou falar de um projeto que é muito bacana aqui no Rio de Janeiro, que vai unir educação, vai unir o aprendizado de história e vai unir a família. Não só no quesito de passear um dia, de repente, e conhecer um bairro do Rio de Janeiro, mas ter conhecimento, absorver mais conhecimentos. Para isso eu recebo o professor, que é coordenador da Estácio, professor Rodrigo Rainha, que está aqui hoje com a gente. Tudo bem? Muito Tudo boa bem, noite. meu caro. Boa noite. É um prazer poder estar conversando aí com vocês, contando um pouco mais de história. É sempre uma alegria poder falar de história. E, ó, falar em história é uma coisa que não é fácil, né, professor? Eu vou te chamar de professor, pode ser? Com certeza, O por Rodrigo é favor. professor e assim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando fala de história? Ih, a matéria da escola. Ah, não sei, não consigo absorver muita informação, Rodrigo. Isso é uma coisa impressionante. Tem coisa mais gostosa do que a possibilidade de olhar para a história, discutir história, perceber que a história, na verdade, ela não está naquele dia, a hora, local que você aprendeu. Costumo brincar com meus alunos, quem faz isso é Google. Você chega lá, busca os dados. O exercício de história é refletir sobre a sua cidade, refletir sobre o cotidiano, ver como você é história. Porque o que nós somos de fato? Uma série de reflexões, uma série de papéis onde só sobra a nós história. É verdade. Como vemos o mundo, o nosso nome, a língua que a gente fala, tudo é história. É verdade. E as pessoas muitas vezes passam inteiramente despercebidas sobre isso. Agora, ô Rodrigo, vocês criaram esse projeto, né, que é o Rolezinho Carioca? Rolé Carioca. Rolé Carioca. Agora, como é que é esse Rolé Carioca? Como é que veio essa ideia de formar esse passeio que une... Passear no Rio de Janeiro é sensacional, né? Sim, Você... com certeza. Agora, unir o passeio a conhecimentos, como é que vocês criaram isso? De Isso onde é- surgiu a ideia? Então vamos lá. Sempre, aliás, vários professores, a gente, longe de ser o primeiro grupo a pensar sobre isso, sempre fizeram a ideia de você, olha, vamos reunir nossos alunos, levar para uma localidade, para outra localidade, discutir sobre isso. A gente falou, pô, vamos transformar isso num projeto institucionalizado, num projeto bem marcado, numa estrutura? Vamos. Surgiu primeiro, junto com o grupo Umbaracá, a ideia é que eles tinham um projeto sobre mobiliário urbano e nós já levamos uns projetos, uns passeios. Rodamos aí em áreas da Zona Sul, Glória, Largo do Machado. Falamos, bom, deu muito certo, vamos levar isso para além. Porque no primeiro momento, a grande maioria dos grupos eram nossos alunos. Isso. Professores da Universidade de Estácio de Sá, curso de História. Tudo começou ali Exatamente. na universidade, né? Na E escola. aí, exatamente, no entorno da universidade. Aí nossa discussão é, história para ficar fechado em quem está na universidade? A gente viu a oportunidade de, andando nas ruas, e isso foi muito legal. Você imagina, Largo do Machado, Rio de Janeiro, a gente andando, os velhinhos passeando de manhã, acordando, o que é isso? Não, eu vou. E o grupo que começou com 20 pessoas, em meia hora era um grupo de 50, a A gente partir falou. daí você começou a expandir. E aí criamos, consolidamos, estruturamos o projeto, criamos uma periodicidade. Então, todo último domingo de cada mês, a gente criou uma agenda e a gente busca um bairro. E quem pode participar? Todo mundo, porque era a ideia de você trazer a comunidade. Mas isso não tem uma ideia de você expandir para mais dias, não? Porque eu acho que a demanda começou a crescer, a crescer. Você falou que é no último domingo do mês. Exatamente. Você faz... Como que a pessoa sabe que vai ter o passeio e qual é o bairro? Nós temos uma página no Facebook chamada Rolé Carioca, fora toda a divulgação que a gente faz, sai sempre nos jornais de bairro. Ah, legal. Então, sempre no último domingo tem lá toda a divulgação e aquele local. Só para você ter uma ideia, quando a gente fez agora o Porto do Rio de Janeiro, que é uma área que está em extrema evidência, Tá. 9 horas da manhã de um domingo, 450 pessoas na porta da Não. Candelária. Sério? Sério. E aí o que a gente faz? Vai dividindo os grupos, são grupos de professores da universidade, a gente redivide eles, tem um roteiro, tem um estudo, tem uma pesquisa que a gente faz, que a ideia não é fazer turismo, a ideia é dar aula de história. Exatamente. Olha, gente, porque o projeto consiste em você absorver conhecimento. Exatamente. Não é claro que é muito mais prazeroso você estar a campo, conhecendo, não é, professor? Com Sabendo certeza. o que está acontecendo ali ao seu redor, no seu bairro. De repente você mora num desses bairros que são visitados pelo Rolê Carioca, e aí você, além de passear, porque tem gente que não conhece nem a esquina de casa. Nada, nada. Tem gente que não sabe nem o que está acontecendo na esquina de casa. Aí vai para o Rolê Carioca, absorve conhecimento, vai saber um pouco mais da história daquele local, que os professores estão ali para isso, e o intuito do projeto é esse,
E mais que isso, vai desfrutar de um dia prazeroso de passear, Você quer né? ver uma coisa que é fantástica do projeto? Uma das discussões que a gente fazia. Normalmente, o que se conhece do Rio de Janeiro, o que se trabalha do Rio de Janeiro? Ah, vamos à Zona Sul, vamos à Urca, vamos ao verdade. Cristo. Não. Não, porque quem vem para o Rio de Janeiro quer ver isso. O próprio carioca é o Pão de Açúcar, é o Cristo, é a praia. Não Acabou. reconhece. O Rio de Janeiro, o projeto, aí vamos um pouquinho de aula de história. Isso é um projeto, isso não foi acidental. A cidade do Rio de Janeiro ela foi construída a partir dos anos de 1960 para ser uma cidade bipartida mesmo, em que você tinha a área urbana, bonita, ocupada, organizada, a área de trabalho no centro da cidade, onde é que você faz, o que você faz com o pobre? Coloca ele para o mais longe possível, para os confins da cidade e cria formas dele chegar no centro, chegar na Zona Sul e se retirar. Só que essas regiões metropolitanas passam a criar uma identidade própria. E uma identidade que, como as pessoas estão acostumadas a imaginar que carioca é quem está em Ipanema, carioca é quem está em Copacabana, e não perceber que em Madureira tem muito rio, não perceber que no Meier tem muito rio, que em Vila Isabel tem rio que não acaba mais. O que a gente fez com o nosso projeto? Nada de ficar caminhando só pela Zona Sul. Tem sempre um bairro na Zona Sul, num dos roteiros que a gente faz, já fomos a Urca, a Botafogo, mas também já fomos a Madureira, também já trabalhamos com Meier, com a Tijuca, com São Cristóvão. Que é um bairro imperial, né? Um bairro fora de série, um bairro em que você constitui várias fases do Rio de Janeiro que as pessoas praticamente não conhecem. São Cristóvão foi especial. Que São Cristóvão você imagina, a preocupação, sistema de transporte no Rio de Janeiro com aquela dificuldade toda, domingo, 9 horas da manhã, Nossa. Chegamos na porta da Quinta, que era o ponto de encontro, falei, aí pouca gente, meu caro, 300 pessoas. 300 pessoas. Gente. E o mais interessante, 300 pessoas em que você começa a caminhar e você vai percebendo que São Cristóvão não é só imperial. São Cristóvão tem uma porção colonial que foi praticamente inteira destruída. Depois você começa a andar com toda uma estrutura militar ao lado da onde você tinha a porta principal da saída da Quinta da Boa Vista. O processo de destruição que a República faz, que a nossa República, como foi envergonhada, como foi criada de uma hora para outra, ela precisava acabar com o símbolo imperial. Para acabar com o símbolo imperial, o que ela faz? Destrói parte da estrutura e vai trazer a área industrial para cá, que vai ser consolidada no início do século XX e vai ser consolidada depois. São Cristóvão, que era um bairro rico, vira um bairro operário. Então o operário conhece o famoso bonde de São Januário? Uma música da Ataúfo Alves, que justamente vai brincar com a ideia de ser o bairro operário. É verdade. Que lá vai mais um operário, eu que vou trabalhar. Essa construção do bairro operário, ela justamente se deu, e aí você explica por que em São Cristóvão vieram tantos portugueses. Como eles vinham pobres de Portugal, com o sonho de fazer um comércio pequeno, e as indústrias estavam em Benfica, São Cristóvão, Tijuca, aqui, eles iam montando pequenos comércios e criaram comidas rápidas para o pessoal que saía da fábrica para poder se alimentar ali rapidinho. O famoso ovo colorido, a sardinhazinha frita. Olha aí, gente. Isso tá consolidado. É história. Ali. Quer dizer, você vai passear num domingão, no último domingo do mês, e olha o que você acaba aprendendo. Não é simplesmente passear na Quinta da Boa Vista, que lá tem o Parque Zoológico e que é um parque que você pode desfrutar. Mas tem tudo uma história, portanto, olha aí, ó, em 10 minutos, nem menos que isso, já aprendemos o que é o bairro de São Cristóvão, para começar. E já imaginou isso a campo? Porque aí a campo que fica muito mais gostoso. Que aí vocês vão mostrando passo a passo tudo isso. Passo a passo, momento a momento. Porque você, a rua, e essa é a grande coisa, a rua ela te demonstra. Você consegue lidar com abandono. Acabamos de fazer um Meier. Uma das coisas que a gente mostra no Meier é o seguinte, olha só, olha essa área aqui que foi arrumada pelo Rio Cidade. Agora vamos dar a volta? Aí você dá a volta, vê a área onde passa de um lado para outro do Meier, na frente de um dos hospitais mais importantes do Rio de Janeiro. Área inteiramente abandonada. Eu vou passar pela área abandonada sem falar nada? Não. Vou dizer, olha aquele casarão destruído ali. Aquilo ali ó, tinha um estilo Art Nouveau, baseado no início de 1920 no Brasil. Foi destruído, abandonado. Olha quem está morando lá. E aí o nosso poder público não dá a mínima importância para esse tipo de situação, que é a história, para começar, é patrimônio do Rio de Janeiro, e teria que estar ali restaurado e mantido, bem arrumado, até porque é do Rio de Janeiro, faz parte, foi construído há séculos atrás, há tempos atrás,
e que está depredado, abandonado e que ninguém dá a mínima, né, Só que professor? como é que você vai dar a mínima quando você não conhece a sua história? Dezenas de moradores do Meia. E as pessoas Ninguém nem sabe ouvindo o a que é gente aquilo. não tem a menor ideia. Nossa, passa todo dia em Todo frente. dia, Mas olhando. não sabe nem o que é o prédio, não sabe nem o que é aquela Não dimensiona. arquitetura, e da onde é, o que é, como foi formado. As pessoas, elas estão acostumadas a só sair para trabalhar e retornar para É casa. muito assim, né, professor? Exatamente. Você sai assim, ó, de casa e volta, sai e volta, ninguém quer ver do lado. Tamanha violência e tamanho medo que tem a população hoje, o cara não conhece nem o vizinho. Sim, o medo que é estimulado, reestimulado, porque na televisão, muitas vezes, e é ótimo a gente ter um espaço como esse, televisão, muitas vezes, o que você vai ver? O que acontece? Aconteceu um problema, vai aparecer sempre. Agora, você sabe que tem o Museu do Trem, no Engenho de Dentro? Quantas vezes você ouviu ser divulgado que existe um museu do trem, que as pessoas podem visitar? Não Quantas vezes você sabe que, por exemplo, numa área como Irajá, na Pavuna, tem um museu árabe-islâmico naquela região? Sim! Museu Árabe Islâmico Exatamente. na Pavuna? Na Pavuna. Ah. A Igreja Sagrado Coração é em estilo mourístico e a pessoa só passa pela porta. Caraca. E não consegue perceber que a cidade é ele é a cidade. verdade. Quando a cidade está maltratada, quem está maltratado é o cidadão. É verdade, Só que professor. quando o cidadão ele não percebe, ele não lida com a cidade, o que ele faz? Isso aí não me pertence. Ah não, o Jardim do Meyer é lindo, mas eu não vou no Jardim do Meyer não, que tem muito mendigo. Eu não estou notando que aquele abandono que gera aquele número de população de rua naquele local faz parte de todo um negligenciamento do poder público com ele, É verdade. cidadão. E não tem incentivo para esse seu projeto? Tem. Vocês estão fazendo sozinho, começou sozinho, hoje tem algum apoiador? Porque isso deve fortalecer demais. Tem, não, com certeza. Esse projeto, no primeiro momento, ele teve um caminhar, como você falou, a gente foi um tanto quanto sozinho ali, vendo, experimentando. Com o pessoal da Umbaracá, a gente conseguiu participar da Lei de Incentivo à Cultura. Ah, legal. Então, quer dizer, tem a lógica do ISS, então tem uma valorização disso. E o mais importante, a Universidade de Estácio de Sá, ela nesse momento ela foi muito importante, que ela abraça o projeto e justamente transforma em um projeto institucional. Você tem uma ideia, para o ano que vem, a Prefeitura, nessa que a gente vai crescendo, vai trabalhando, né, já entramos na programação oficial da comemoração do aniversário do Rio de Janeiro, o que tem todo sentido, porque e é um sinal de que o Rio de Janeiro começa, isso é o mais importante, começa a pensar novamente sobre a sua cultura, sobre a sua cidade. E para isso, eu não posso ficar só ali aonde eu quero, não. Eu tenho que mostrar a cultura em Bangu, eu tenho que mostrar a cultura em Marechal, eu tenho que mostrar áreas que as pessoas não estão acostumadas a olhar. Agora, uma questão, a Baixada também entra nesse roteiro? Não, ainda não. A gente está trabalhando aí a possibilidade de começar a pensar na Baixada como deve a ter lei. história lá também, né? Muita. Ali deve Você ser. imagina, São João de Meriti, tanto do processo de emancipação, a organização da família dos Teles, todo aquele papel e uma área. Ô, professor, rica. falaram para mim que tem até área vulcânica aqui no Rio de Janeiro. Hoje tem área vulcânica no Rio de Janeiro. Não, aí você fala, não, mentira. Tem, agora eu vou tirar até a dúvida aqui com o professor de história. Melhor do que ninguém pode falar para mim. O que acontece? As pessoas normalmente acreditam que vulcão é só aquela organização. Ah, sim, E não. O Brasil ele teve uma fase muito grande de erupções lá na pré-história brasileira. Pré-história é um termo bem ruim, mas só para a gente poder entender. E aí você teve a questão das erupções muito grandes por derramamento. Então, abertura e saía. E aí a região mais entre Nova Iguaçu em direção ao sul fluminense, ao norte fluminense, você tem uma área importante em que você tinha justamente boa parte do solo ali foi enriquecido graças a esse processo. Olha aí, gente. E em várias áreas acontece isso. O pessoal da geografia costuma ter feito trabalho de campo muito importante, diz a professora Regina Selle, justamente discutindo e percebendo essa transformação. O trabalho dela, inclusive, é repensar a mudança econômica de Nova Iguaçu, o que isso está acontecendo na região, é bem legal. Olha só, gente. E aí, pensando em tudo isso, o professor Rodrigo Rainha fez o quê? Criou, junto com outros professores e com a instituição lá de ensino, o Rolê Carioca,
que leva você, todo último domingo, a conhecer um pouco mais os bairros do Rio de Janeiro e não somente um passeio, é história. Você vai aprender, além de tudo, você vai aprender em cima desse projeto que é fenomenal. Olha, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e que dá muito certo. 400 pessoas, 450 pessoas para visitar lá a área portuária, a região portuária do Rio, entre outros. Isso só divulgação internet, hein, gente? É divulgação internet e Jornal do Bairro. Então, agora, se eu quiser fazer parte, qual que é a página? A página chama exatamente Rolê Carioca. Você vai no Facebook, Carioca. É logo a primeira opção que aparece. Rolê Carioca, ou pode buscar por mim também, Rodrigo Rainha. E você vai ver lá tudo, tem as fotos do que a gente já produziu, os vídeos que eu e o professor William Martins, que trabalha esse projeto junto comigo, meu parceiro na universidade, é importante aí para toda essa discussão. E aí vocês vão poder ver, tem os nossos vídeos no YouTube, tem lá o canal que a gente fez de alguns vídeos, contando as histórias do bairro, Rolê Carioca, é só chegar lá e acompanhar. E aproveito e faço convite, agora dezembro não, porque vai cair exatamente ali nos dias de festa, mas janeiro já temos programação. Janeiro nós vamos à Praça 15. Legal. E a Praça 15 é um lugar que está fantástico. Agora com a derrubada da perimetral, independente de problemas de um lado ou de outro. Melhorou a visão ali 100%, hein? Tá algo maravilhoso. E justamente, e aí vem o legal, eu consigo trabalhar com o que existe e com o que deixou de existir. É verdade. Então eu vou para a Praça 15 falar sobre a derrubada e mais do que isso, falar como a gente vai no caminho ali, chegando à famosa esplanada do Castelo, em que tinha um dos morros enorme, o Morro do Castelo, uma das áreas mais tradicionais do Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro foi organizado e que foi derrubado. Durante o processo, durante o governo de Carlos Soares, o morro inteiro foi derrubado com jatos de água. E você tem um cara como Lima Barreto, um dos mais importantes autores da nossa história, escrevendo no jornal justamente sobre quanto da riqueza no entorno do Morro do Castelo estaria sendo perdida justamente pelo fato daquela derrubada. Havia o mito do tesouro dos jesuítas, que teriam deixado guardado no Morro do Castelo. Então são histórias que você vai perceber de uma maneira diferente estando ali. E olha, é importante para você que mora no Rio de Janeiro, que vive no Rio de Janeiro, e para você que vier aqui ao Rio de Janeiro passear, presta atenção, porque a gente está em rede nacional, está o Brasil inteiro assistindo agora. Entra lá, Rolê Carioca no Facebook, já vê a data que vai ter, programe a sua viagem ao Rio de Janeiro e vai pro grupo, porque aí você aprende, conhece, é muito melhor, não é? E agora, você estava falando da Praça 15, né? Exatamente. Praça 15 tem algumas histórias na Praça 15 que eu acho fantásticas. Uma delas é que o que acontece? Quando Napoleão pressionou Portugal em 1808, a família real veio para o Brasil. Napoleão, você imagina a dificuldade de Dom João VI, com Dona Maria I, com Carlota Joaquina, chegando aqui. Depois daquela travessia extremamente problemática, eles chegam, não, vamos à Catedral do Rio de Janeiro, que estaria pronta, linda. Ele já havia mandado, segundo alguns autores contam, o suficiente para construir mais ou menos umas 3 ou 4 catedrais. Meu Deus! Quando ele chegou aqui, a catedral seria onde é hoje o Instituto de História, no Largo São Francisco. Quando ele chegou lá, só tinha a fundação da igreja. Nossa Senhora! E mais do que isso, falando, tá bom, mas onde é que está funcionando a catedral hoje? Está funcionando na Igreja dos Negros do Rio de Janeiro, que ficava na Rua Uruguaiana. Ele ficou horrorizado. Isso, porque tinha mandado recursos para fazer as 4. Exatamente, e ele ficou. E a catedral era uma irmandade que mantinha o Rio de Janeiro, que mantinha aquela igreja no Rio de Janeiro, e ele, horrorizado, o que fez ele? Pegou uma pequena capelinha na Praça 15, chamada Igreja da Santa Cruz dos Militares, e transformou uma capelinha na Catedral do Rio de Janeiro durante um tempo, para poder arrumar a catedral, que seria a seguinte, que é aquela que fica ali na frente do Paço Imperial no Rio de Janeiro. Agora, como é que é a diferença? Você perceber isso, também de se olhar para o cara, você está achando que o desvio, que o superfaturamento começou ontem de manhã, você tem uma história lá atrás já tinham que passavam para lá, e se a gente estudar mais história, nós abrimos toda uma condição de perceber muito melhor a nossa sociedade. Eu costumo brincar com todo mundo o seguinte, eu acho que todos os cursos, todas as pessoas deviam em algum momento estudar um pouco mais de história, perceber um pouco mais de história, você muda a visão. Com certeza. E na prática, melhor ainda. Com certeza. Agora, e deu para perceber a mudança da galera, dos estudantes? Sim. Porque, além do público geral que pode participar, a intenção é levar sempre os estudantes para os passeios. Isso aí é uma coisa que é legal demais. Os primeiros passeios que a gente fez pelo projeto,
eu te diria que a proporção era de 80% dos nossos estudantes, 80% dos nossos alunos. Nós temos multicâmbios, várias possibilidades, tem um curso em EAD, 80% eram nossos alunos. E aí você tem um processo de modificação disso. Nos últimos passeios, os nossos alunos continuam sendo um grupo representativo, continuam sendo um grupo grande, mas representam 30%, 40% de um total de pessoas que estão indo lá e que vão virando fãs carteirinha. Olha aí. O cara que chega, ele quer a camisa, ele quer o livro. A gente publicou alguns livros recentemente, não sobre o rolê, mas com essa ideia de popularizar a história. Eu recentemente, pela editora Autografia, eu cheguei a lançar um livro chamado A Copa no Campo da História, com a mesma lógica do projeto Rolê Carioca, que é para o público em geral conseguir perceber e conhecer um pouco mais de história. Então, com o evento que acontecia na cidade do Rio de Janeiro, a gente criou um discurso brincando, cruzando as histórias de todos os países que jogavam, justamente para dizer o seguinte: você quer aprender história? Não precisa pegar aquele livro chato, aquele caminho. Você pode ver muito de história leve, brincando, relaxado. E é muito melhor. Com certeza. Aprende muito mais fácil. Você tem uma absorção do negócio, da informação, você capta a informação muito melhor do que ficar com aquele livro. Aí se forçar a barra, aí não dá, porque não aprende, não sabe o que aconteceu. E é capaz, principalmente a molecada que está estudando agora, se forçar, você pode até ter a informação na hora da prova, depois você vai esquecer tudo. E o gostoso não é você aprender para fazer a prova. O gostoso é você aprender para depois você passar esse conhecimento e para você ficar rico culturalmente. Ou, se alguém te perguntar, não, ali aconteceu isso, aquele prédio, não, ali aconteceu isso, porque aí sim você vai provar que aprendeu de fato. Quer ver uma coisa interessante disso? Perdão, só pra gente, molecada. No início, quando você chega no passeio, você vê que o pai arrastou aquele menino de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. Ele está lá com aquela cara, reclamando. Quando você chega, ele vai vendo, ele vai tomando gosto. Quando eu vou ver, eles são os que estão do meu lado, eles estão colados comigo, eles não querem perder nada do que a gente fale. Porque justamente eles descobriram uma história de um jeito diferente de contar. Eu e o professor William, a gente brinca o tempo todo. E é isso que é legal, né, professor? Claro. Porque aí você mostra, e até um exemplo para outros estados do nosso país e para outras cidades onde os professores têm essa abertura. O professor Rodrigo fez isso, ele pegou, juntou lá junto com os amigos para ensinar, a parte da função dele de professor e mais, ele expandiu isso para toda a população. Então você que está aí na sua cidade, está lecionando, poxa, olha que bacana o projeto. Faz o rolê São Paulo, o rolê paulista, o rolê baiano, porque, é claro, vai usar o nome dele, essa patente, vai fazer coisa errada aí. Mas haja dessa forma, porque se todos os professores tivessem essa iniciativa, acho que todos os alunos aprenderiam. Até eu, porque na minha época o professor era muito chatinho. Aquele negócio de lousa e giz e livro, tá passado. É mesmo você chegar na sala de aula e ficar brigando que o aluno está usando o celular. Olha só, ele vai usar o celular. Se você precisa trabalhar com ele de um jeito diferente para você trazer o celular a seu favor. Vocês, na verdade, evoluíram junto com a tecnologia e com essa evolução que o nosso mundo está vivendo, né, professor? Esse moleque tem que estar na rua e dizendo o seguinte: olha, essa calçada está esburacada, não é por acidente. Não é porque está esburacada naturalmente. Essa população de rua está estabelecida. Não é porque, pobrezinhos, eles não alcançaram, não. Tem uma coisa política, social, tem economia. Você desperta um interesse. E tudo aquilo que você desperta, você transforma. Educação tem que ser transformadora. O exemplo que a gente deu aqui rapidinho foi a questão de desvio que ele falou da catedral. Já tinha naquela época e hoje a gente vive o quê? Vai me dizer que não tem desvio. Então, presta atenção que história é mais do que uma matéria de faculdade de escola. É muito mais que isso. É sobrevivência. E outra coisa, é cultura. Para você aprender e ter na sua mente aí. Todo último domingo do mês. Todo último domingo do mês. Basta você chegar no nosso ponto de encontro, 9 horas. Vai estar lá, você vai ver, nós temos sempre a nossa camisa amarelinha lá, bonitinho. Só você chegar, vai identificar. Um professor do meu tamanho, são 2,2 metros. Um professor vão grande. Me achar rapidamente. Não tem problema nenhum. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte mais vezes, eu acho que essa discussão é sempre válida. E se desse, a produção, a gente podia acompanhar o Rolê Carioca. Olha que bacana. Para mostrar na prática o que é.
que vocês fazem vídeo e tudo, mas seria muito bacana a gente poder Estão acompanhar. plenamente convidados. Pode? Claro, vamos Então, lá, a gente passa o pessoal do Umbaracá que cuida dessa parte. Então, vou deixar convidadíssimos. passar as festas. Isso. Vou deixar até A gente porque vai merece cair. as férias, e vai cair exatamente. também, né, agora, você disse. E pro ano que vem fica marcado aí pra gente passear junto. Combinadíssimo. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela Prazer. iniciativa, parabéns pelo sucesso do projeto. Continue assim, incentivando cada vez mais a molecada e a população carioca. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade a vocês. E o mais importante, falar de história é sempre muito legal. É, e tem que ser. Desmistificar esse negócio que história é chato pra caramba, que não é. E deu pra perceber só nesse bate-papo aqui hoje. Se você fizer o Rolê Carioca, você vai ver que fantástico que é o mundo da história. Vou para um rápido intervalo, 2 minutos, não saia daí, faço parte do seu cotidiano.